Olá, queridos, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. O textual está no livro de Isaías, capítulo 6 e o versículo 8, está escrito assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Verdade prática. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Os objetivos da nossa lição de hoje são: primeiro, expressar a importância da oração pela causa de missões. Segundo, pontuar a bênção de contribuir para missões. E terceiro, refletir a respeito da vocação missionária. Professor Joás, estamos na 6ª lição, até agora estudamos 5 lições e eu vou dar uma pincelada aqui rapidinho nos temas. A lição de número 1, a grande comissão, o enfoque etnocêntrico. Segunda lição, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Missões transculturais no Novo Testamento foi a lição 4. A lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. E a lição de hoje, orando, contribuindo e fazendo missões. Trimestre inteiro, professor, falando até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Estamos falando de missões. E a palavra-chave da nossa lição de hoje é fazer. De alguma forma, professor. A gente já viu até aqui, né, que a evangelização das nações é algo que faz parte da lista de prioridades, né, do Criador. A gente viu alguns textos-chave, né, de entendimento, Mateus 28:19, Marcos 16:15, Atos 1:8, são textos que demonstram isso, né, a prioridade da evangelização mundial na missão de Deus, né, isso é uma das prioridades. E assim, missões não se faz sozinho, né? Fazer missões é fazer junto. A igreja precisa estar toda ela envolvida na obra missionária. E aí tem esses modos de se envolver, né, que a gente vai ver na lição de hoje. Muito bom. Professor, vamos lá na introdução que a gente vai dar uma acelerada aqui, porque tem muita coisa boa nessa lição e a gente precisa explorar alguns pontos aqui. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. E também esse mesmo texto, um texto paralelo, está em Mateus 28:19 e Atos 1:8. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir, exercer o chamado. Assim, estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. Bom, professor, nós ensinamos isso, que há 2 ordenanças, né? A ceia e o batismo, são ordenanças deixadas por Jesus, e uma dessas ordenanças, que é o batismo, é uma contrapartida do trabalho missionário, ou seja, da evangelização, da pregação do evangelho, do ID de Jesus, dessa grande comissão que foi imposta à igreja. E por duas vezes nos evangelhos, Mateus 28, versículos 18 a 20, e também Marcos 16, a partir do verso 15, a gente vê Jesus ordenando a sua igreja pregar o evangelho. É uma ordem. É uma missão, né, que é imposta à igreja. Essa missão de Deus que enviou o seu próprio filho como primeiro missionário, né, e transmitiu essa missão para a igreja. Essa missão a gente já viu que é prioridade para Deus, né, e assim, a igreja precisa se envolver de todas as formas possíveis. A gente vai ver aí ao longo da lição essas 3 maneiras de se envolver, né, que é orar, contribuir e ir propriamente. Mas essas não são maneiras excludentes, exclusivas, né? O fato de alguém estar orando por um missionário ou pela obra missionária não exclui esse alguém de ir e de contribuir, né? Isso vale para todos esses aspectos aí, porque
há essa mentalidade, né? Algumas frases de efeito acabaram colando, né, nesse sentido, e aí alguém pode se sentir muito confortável de terceirizar uma imposição que é para ele, né? Quando Deus ordena a igreja fazer missões, Ele está chamando toda a igreja, né, toda ela, em todo lugar, em todo tempo, a fazer missões, a evangelizar as nações. E se faz isso orando, contribuindo e indo. Né? Não se pode excluir uma coisa por causa da outra. Se eu estou contribuindo, eu devo ir também e eu devo orar também. Essa responsabilidade da pregação do Evangelho, professor, não é só dos missionários, é a responsabilidade de toda a igreja do Senhor, de todos aqueles que são discípulos do Senhor. E uma coisa que eu quero deixar bem claro desde o início aqui da nossa lição é que fazer missões não é só lá fora. Tem gente do nosso lado precisando ouvir a palavra de Deus. Tem gente do nosso lado sofrendo, gente do nosso lado com necessidades espirituais, gente do nosso lado com necessidades fisiológicas que precisam ser supridas. E a igreja é a dispenseira de Deus. Nós já falamos isso aqui em outras lições. A igreja é aquela que vai na dispensa de Deus, na economia de Deus, pega e ajuda o necessitado, ajuda o próximo ali. O nosso próximo é aquele que está do nosso lado. Para muitos cristãos, o ir vai ser mais sair de dentro do seu próprio casulo, né, de dentro da sua própria casa, da sua própria comunidade, e ir ao vizinho, né, e aqueles com os quais ele se relaciona no dia a dia e levar a mensagem. Né. O jeito de levar, aí tem muitas formas de pregar o Evangelho. Verdade. Né. Mas para muitos cristãos o ir não vai implicar sair do Brasil e ir para outra nação, né? Para a maioria, inclusive, não é assim que acontece, né? Esse chamado transcultural é um chamado bem específico, né? Alguns têm essa chama e têm esse direcionamento de Deus para sair do lugar onde está, da cultura onde está inserido, para ir mergulhar numa outra cultura, né, e evangelizar aquela cultura. Mas isso não vale para toda a igreja. Agora, pregar o Evangelho, evangelizar, né, quem quer que você encontre pelo caminho, isso é uma tarefa de todo cristão. Eu só vou deixar uma outra observação nessa missão transcultural, que essa missão de sair, talvez nem tão assim transcultural, pode ser até mesmo uma missão estadual, uma missão nacional, mas de qualquer forma. O fato de sair da sua cidade e ir para um outro lugar, eu não conheço nenhum missionário que foi chamado para fazer missões em outro lugar que ele não fizesse missão no lugar onde ele estava primeiro. Eu não conheço nenhum. Missões urbanas também é missão. Exatamente. Né? Tem povos não alcançados do lado da gente, né? Os muito ricos, os muito pobres. Né? A gente acaba não tendo acesso a esses extremos, porque a gente se enclausura, né? A gente se fecha numa bolha só nossa e não vai. Né? E às vezes eles estão do nosso lado. Né? Esses não alcançados aí, às vezes estão pertinho de nós. Né? Sem falar no Brasil, né? O campo é vasto, né? Tem ribeirinhos, tem índios, né? Tem ciganos que, vez ou outra, né, a gente acaba tendo contato, né? Então são muitos não alcançados, né? São muitos que carecem da evangelização, que estão bem pertinho de nós, e às vezes a gente não vai precisar ir tão longe para pregar o Evangelho como alguns pensam que precisa ir, né? Verdade. Professor, vamos lá. Nós já demos uma boa introdução falando sobre missão, a importância da igreja, contribuindo. E nós vamos falar hoje sobre 3 tópicos aqui. Primeiro, a importância da oração, né, orando pela causa de missões. Segundo, contribuindo para missões. E terceiro, professor, é indo, é fazendo, é a chamada para ir. Então nós vamos falar nesse primeiro bloco agora sobre a oração. Ponto 1, a importância da oração na obra missionária. Ponto 2, interceder. E ponto 3, despertar a igreja local para a obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas,
pois possuíam um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Interceder, devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas, orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. E o ponto 3, despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus 9, 35 a 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus capítulo 10. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. É sensacional isso aqui. Bom, professor, falando da oração, é um fato que aconteceu bem recente agora, final de semana agora passado aconteceu isso com a gente aqui na igreja, que a gente estava trabalhando uma moça para levar para uma clínica de recuperação. Sim. 11 anos envolvida no crack, envolvida aí nas drogas, e a gente teve contato com ela na quinta-feira e a gente iria levá-la na segunda-feira posterior. E a gente sabe que essas pessoas que estão envolvidas nas drogas, se não tiver uma ação imediata, aparece N opções para ela desistir desse tratamento, desse acompanhamento emocional, físico, psíquico, espiritual. A gente sabe da investida do inimigo com relação às vidas, em ceifar e tal. Eu chamei alguns irmãos próximos e pedi que a gente orasse por essa moça, pedi que a gente intercedesse por ela, com o intuito dela não voltar-se para as drogas e o diabo não ceifar a vida dela assim com outras aptidões para outras drogas e sumir de onde ela estava. O resultado foi que segunda-feira pela manhã a gente foi à casa dela, onde ela estava ficando desses dias, né? Porque a maioria dessas pessoas ficam na rua, as famílias já não aguentam mais. E eram mais ou menos uns 10 irmãos que estavam nesse projeto de oração por essa pessoa. E para nossa surpresa, para nossa alegria, para a alegria de Deus, né? Essa moça estava lá e foi com a gente para a clínica, deixamos ela lá na segunda-feira e está em tratamento. Eu estou falando isso aqui porque é muito importante a gente falar dessa oração, mas é importante viver e ver essa ação da oração, essa ação de Deus quando a igreja ora. Então, eu estou falando isso aqui em um aspecto que nós vivemos essa semana. Mas se a gente for abrir um leque aqui para testemunhos, nós vamos ver aí muita gente falando disso. Você vê a importância da oração, né? Porque a oração, ela vai ser uma importante arma, né? na obra missionária, porque ela vai fazer com que algumas barreiras, né, sejam rompidas, com que algumas dificuldades sejam superadas, né? E foi o caso aí dessa moça, que eu tenho certeza que antes disso já era alvo de oração, né? Então, fazer qualquer coisa no reino sem oração seria um erro, né? Se alguém está inserido no reino de Cristo e está fazendo qualquer coisa em prol do reino, no reino, né, qualquer tipo de atividade no reino, e está fazendo isso sem oração, está fazendo errado, né? E quando a gente fala de obra missionária, a gente fala também de prioridade para Deus, né? Então, na obra missionária, fazer sem oração, aí é o erro maior que pode ser cometido, né, no fazer missionário. Não se faz missões, assim como não se faz nada no reino sem oração, missão muito menos, né? Dentro desse ponto aqui, professor, você falou que com certeza, né, já tinha pessoas orando. Eu lembro que eu já falei isso algumas vezes, essa moça específica está muito quente no coração, está muito fresquinho, que foi esses dias agora. E eu e minha esposa tinha 12 anos que a gente vinha acompanhando essa menina em oração. É uma moça de 25 anos e desde os 14 está envolvida no crack, na prostituição. E é uma menina que foi assim abusada, explorada, mas nós temos certeza da transformação
do Espírito Santo na vida dessa moça. E aí entra aqui o segundo ponto, que é a intercessão. Quando a gente fala da importância da oração, nós falamos o tanto que nós devemos orar. Agora, a intercessão é um trabalho assim, de oração com mais intensidade. É aquele trabalho, assim, aquela oração específica por uma causa, por uma obra, por uma pessoa. A intercessão é um ministério tão fantástico que quase não se fala disso mais. Mas quando a gente intercede, a oração eu posso orar por mim, tá, professor? Como eu posso orar e devo orar pelas pessoas próximas. Jesus orientou a orar até pelos inimigos, principalmente pelos inimigos. Mas a intercessão é quando eu peço por alguém, quando eu me dedico por alguém, quando eu gasto tempo, quando eu invisto tempo, não vou nem falar em gastar, mas investir tempo em oração por alguém. E Jesus falou que nós devemos ter essa prática para que as portas do Evangelho sejam abertas. E nós temos muitos exemplos na Bíblia disso, né? Então a gente pode se espelhar nesses paradigmas que estão na Escritura, né, para que a gente interceda pela missão, pelos missionários. O missionário enfrentará muitas dificuldades no lugar onde ele está inserido, né? E assim, a intercessão, a oração intercessória dará a ele forças para superar essas dificuldades, né? O povo que está ouvindo aquela mensagem precisa aceitar essa mensagem, né? Então, a intercessão, o intercessor poderá entrar diante de Deus pedindo que as barreiras que existem nesse sentido de aceitação da mensagem sejam quebradas, né, caiam por terra e a mensagem seja aceita, né? Então, o missionário vai precisar pregar essa mensagem com poder, né, com sinais. A intercessão nesse sentido, né, vai garantir isso, né? Então, o intercessor ele está em atividade junto com o missionário que está lá, né? Os dois estão fazendo missões, né? Então a intercessão é algo essencial para o sucesso da missão, né? Quem convive com a gente aqui, professor, quando a gente fala de oração a gente empolga, mas quem convive com a gente aqui sabe muito bem, eu já contei esse testemunho na igreja muitas vezes. Uma época que eu trabalhava em Belo Horizonte e aconteceu um fato tão inusitado lá, isso foi em 97, mas isso marcou minha vida, de uma irmã, a irmã Elvira, saudosa memória. Ela estava em casa e sentiu a necessidade de interceder por mim. E em Belo Horizonte, 330 quilômetros de distância, Deus me deu um livramento lá por causa da oração dessa irmã aqui. Então, olha o poder da intercessão. Bom, se falar de intercessão, eu lembro todo mundo conhece a história da Missões Portas Abertas, do irmão André, também saudosa memória, né? Já descansa no Senhor. A gente lembra quando ele estava entrando num país extremamente onde era proibido entrar com Bíblias, e essa história é clara, verídica. O Fusca cheio de tomates, né? O Fusquinha 66, né? Cheio de Bíblia, mas ele orou e pediu a Deus que aqueles guardas não conseguissem enxergar aquelas Bíblias. E eles abriram o Fusquinha, viu o Fusquinha carregado e vai logo, senão você vai perder esses tomates que estão aí no Fusca, aí vai embora. E ele entrou com as Bíblias e evangelizou. E na década de 90, professor, tive muita oportunidade de ler muitos escritos do irmão André, da importância das Missões Portas Abertas. Então, e nessa época, a gente encerra aqui esse primeiro bloco, a igreja era despertada por orar pela obra missionária. Quantos panfletos nós recebemos? Eu lembro do irmão Edmilson Magalhães, toda vez no culto de missões, ele pegava o panfletinho da Missões Portas Abertas. Eu lembro disso como se fosse hoje, na década de 90, isso inicia da década de 90. Ele lia lá os países, a lista de países com maior perseguição a cristãos, e a igreja orava. Isso é muito importante, professor. São coisas que essas práticas parece que está ficando no tempo, isso está ficando esquecido, e a igreja não pode perder isso. O missionário precisa, né, de cobertura, de refrigério, de segurança, de livramento, de aceitação, de conforto, consolo, de força para pregar, né, de sabedoria para discernir a palavra, discernir os espíritos. Então, a igreja precisa estar junto com ele, intercedendo,
para que ele alcance essas coisas em Cristo, né, que é o Senhor da missão. Bom, professor, nós falamos aqui da importância da oração na obra missionária, também do poder da intercessão e esse despertamento da igreja. No próximo bloco nós vamos falar aí sobre a contribuição e vamos falar também da chamada para ir ao campo missionário. Nós voltamos já já, vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar desse tópico que acabamos de citar aqui, da contribuição para missões e como ir ou receber ou atender esse chamado de Deus. Voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da obra missionária, desse poder da oração, da contribuição e também da aceitação ao chamado divino. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando aí do poder da oração. Nós precisaríamos aí de muito tempo para falar de tantas orações respondidas, né, professor? E de orações que não foram respondidas também, porque muitas vezes a gente pede mal. E Deus, ciente dessa nossa petição, da intenção do nosso coração, Ele não nos atende. Isso. Deus é sábio, né? Verdade. Mas a gente precisa exercer esse papel, né? De orar, de ser intercessor, porque o missionário não pode ficar desamparado, em sentido nenhum. Professor, nós temos aqui muitas famílias, você está envolvido aí no projeto Semeadores, né? Há muito tempo. Nós temos aí muitas famílias e a gente ouve testemunhos e testemunhas aí do que se diz respeito a esse poder da oração, né? Muitos testemunhos, né? Mundo afora aí. Nós temos, a ADEC tem missionários espalhados pelo mundo, né? Cuba, Peru, Venezuela, Índia, Nepal, Camboja, e são muitos os testemunhos de livramentos, de estratégia para avançar, né, na pregação, estratégia para trabalhar, né, com as comunidades nativas, e Deus tem sempre suprido essas necessidades, né, por meio do braço da igreja que se estende para amparar os missionários e da intercessão da igreja também, e por meio da coragem dos missionários que ouviram o ide de Deus e obedeceram, né? Muitos deles não tiveram um chamado para ir, né? Mas leram uma ordem, ouviram um chamado, um ide, né? Ouviram uma ordenança e obedeceram a essa ordenança, e Deus tem cuidado deles, Deus tem suprido, né? E enquanto nós estamos de cá. Verdade. Recente agora, professor, o pastor Elton esteve na Índia. O pastor Elton é o nosso diretor de missões aqui da ADEC, e a gente sabe, nós vivenciamos a pressão que ele teve na Índia com uma certa dificuldade lá, mas a igreja orou e Deus deu livramento, Deus deu vitória, e glória a Deus por isso. Bom, professor, mas também não é que só a oração resolve, mas somado à oração tem também as nossas contribuições. E nós vamos falar aí no ponto 1, sustento dos missionários. Ponto 2, contribuir para missões é juntar tesouro no céu. E o ponto 3, contribuir para missões é um privilégio. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, o apóstolo Paulo instruiu aos coríntios. Assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus, Mateus 10:10. Em Filipenses 4, do 10 ao 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o Evangelho e os filipenses enviaram um apoio financeiro e material para o apóstolo. Bom, nós estamos falando aí desse sustento. Deixa eu ler esses dois aqui que a gente fecha. Contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Em Mateus 6:20 lemos: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano: o tesouro no céu, Deus, ou o tesouro da terra, Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu. Contribuir para missões é um privilégio.
Não há privilégio maior do que saber que, por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho, vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa e do outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Bom, professor, nesse aspecto aqui de contribuição, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. É claro que a igreja é muito criteriosa nesse chamado, e deve ser mesmo, e o obreiro precisa fazer jus a esse recebimento, ou a essa contrapartida, né, que a igreja dispõe para abençoá-lo. Por exemplo, hoje nós pastores, nem todos, né, mas uma grande parte do nosso ministério, estou falando do nosso ministério, nós vivemos em tempo integral, ou seja, a nossa vida é em função do ministério. Então, em contrapartida, a igreja, ela contribui, a igreja, ela sustenta essa liderança. E os pastores vivem em função disso aí. Sim, você vê a premissa, né, lá nos sacerdotes e levitas, né, vivendo das ofertas, e você vê as bases que são lançadas aí no Novo Testamento, né, o que vive do Evangelho, né, o missionário ele deve ser sustentado pela igreja, deve ter suporte da igreja, até financeiro. Né? Tudo, financeiro, né? É o básico. Uhum. Né? Então a gente vê aí o exemplo da igreja de Filipos, né? Paulo deixou a igreja de Filipos, foi para Tessalônica, mas a igreja de Filipos foi com ele. Né? Foi com ele amparando financeiramente, intercedendo também. Né? Isso tudo que a gente está falando aqui desde o começo. E você vê em Filipenses 4, a partir do verso 14, ele usa uma palavra muito interessante, né? Algo que nós falamos aqui em lições anteriores, a koinonia. Né? Ele usa a raiz dessa palavra para dizer que os filipenses fizeram bem quando se associaram com ele nas suas aflições. Uhum. Né? Esse associaram-se aí é koinoneu, né? Vem da mesma palavra. O que Paulo está dizendo é que ele é o missionário, que não está mais em Filipos, mas os filipenses, a igreja de Filipos, é sócia dele na missão. Uhum. Né? E sócio investe, inclusive financeiramente. Né? Uhum. Então são sócios, são companheiros, né? São parceiros nessa missão. E isso é essencial que a igreja entenda isso. Né? A igreja, quando ela envia um missionário, ela não pode enviar e deixar ele se virar para lá. Uhum. A igreja, quando envia, ela tem responsabilidade, né, de cuidar, de amparar no que for necessário. Né? Uhum. Talvez será necessário amparo legal, jurídico, né? Mas o amparo financeiro é o básico do básico, não se faz nada sem dinheiro. É a sobrevivência. Então, isso aí, falar do básico, não precisa nem reforçar isso aí. Né? A igreja não pode enviar um missionário e depois ir cortando o salário dele e até cortar o envio, né? O envio financeiro, de sustento financeiro. E a gente vê muito isso acontecer. Uhum. A gente não vê acontecer de pastores cortando o próprio salário, né? de diretorias cortando salários de pastores. A gente não vê muito. É bem raro até. Agora, cortar salário missionário não é tão raro assim. Né? Veio uma dificuldadezinha, não, vamos cortar lá. Né? Lá que é o primordial, que é o essencial, a gente corta e a gente não corta para a gente. Né? A gente quer cada vez mais luxo, cada vez mais tranquilidade, cada vez mais sossego. Né, e o missionário está lá na linha de frente, a gente abandona ele. Isso é triste. Verdade. Eu vivi uma experiência, professor, em 2020, no auge da pandemia, no auge mesmo. E estava em oração e estava em outro lugar fora aqui de Caratinga, e me veio um desejo de fazer contato com um missionário que estava lá no Peru. Mas no auge da pandemia mesmo. Foi aí quase no finalzinho de 2020, setembro, outubro, por aí afora, me lembro disso. E fiz um contato, mandei uma mensagem para ele, um áudio, e ele me respondeu, muito gentilmente me respondeu, e falou de uma necessidade que ele estava com ela. E a gente juntou alguns irmãos,
Claro que a gente pediu autorização da igreja para fazer isso, né? Não pode fazer assim de qualquer maneira. E alguns irmãos se dispuseram em enviar uma oferta para esse missionário. E enviamos. Eu tenho esse áudio dele que geralmente quando a gente pede uma oferta é bom a gente ter essa transparência de comunicar o resultado depois. Isso é muito bom. E a gente sempre faz isso. E o missionário ficou muito agradecido porque na cidade onde ele estava, nesse país, estava morrendo muita gente na época e ele não tinha recurso nenhum, o recurso dele era zero. Mas a família estava ilhado em um determinado lugar, não tinha dinheiro para comprar remédio, não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha nada. A igreja estava sustentando o professor, só que quem está lá no campo é diferente. Muitas vezes o missionário tem o salário dele, recebe o salário dele, mas ele recebe e aplica tudo na obra missionária, aplica na vida das pessoas. E a missão transcultural tem esses percalços aí, né, no caminho. Por quê? O missionário, nós estamos aqui, né? Nossa moeda é o real, o missionário está lá. É uma outra moeda, é um peso, é um dólar. Né? Geralmente, quando se transfere assim, leva-se o dólar em consideração. Aí o senhor está falando aí de áudio da pandemia, quanto estava o dólar na época. Né? Então, se a igreja envia, vamos lá, 100 dólares, né? Hoje isso é um valor lá. Né? Vier uma crise do nível da pandemia, né, uma crise ou algo desse tipo, o dólar tende a ser ou supervalorizado, ou, né, ou sobe ou desce. Então, esse dinheiro que ele recebe lá vai mudar de volume, né, para mais ou para menos. Então, tem essas complexidades. Né, e, assim, quem está amparando esse missionário, sustentando financeiramente, né, com as ofertas, precisa levar isso em consideração também. Né? Porque para nós o valor é fixo, tantos dólares. Né? Para ele isso todo mês, ou dependendo de como funciona aí, geralmente é mensal. Né? Isso vai mudar. Né? E outra situação também, professor, tem muita gente que pensa só assim, nós enviamos o básico para o missionário. O básico que muita gente pensa é assim, arroz com feijão, um pedacinho de carne e tal. Mas e a roupa, o calçado, uma consulta médica, uma consulta odontológica, um exame de vista, o check-up da esposa, dos filhos? Não é só isso. O básico, as necessidades fisiológicas, que são as necessidades básicas ali da sobrevivência, ela engloba tudo isso aí. Deslocamentos, às vezes um missionário viaja distância muito grande para levar a mensagem. Né? E assim, quem conhece o contexto, professor? Quem conhece o contexto como nós conhecemos, eu falo nós porque a gente conhece bem de perto. E o pastor Hélio está no campo lá, vendo o problema in loco. Agora, o missionário que está lá no dia a dia, mais aí. Então a gente tem relatos, tem muita coisa. E fechando aqui, professor, esse tópico aqui, da contribuição para missões é juntar tesouro no céu, eu volto nesses 2 últimos jovens que nós enviamos para a clínica, o quanto de irmãos contribuíram, a igreja fez a parte dela, tá? Em termos de recurso financeiro, mas alguns irmãos entraram junto e enviaram. Então, o galardão em prol da vida desses jovens que estão sendo tirados das drogas e tendo uma recuperação, o galardão não é só de quem está enviando, o galardão também é de quem está contribuindo para esse envio. É assim com oferta para missões. Então, quem está trabalhando lá na ponta tem o galardão, mas quem está dando suprimento para o evangelho chegar lá, tem o galardão também. Isso é promessa de Deus, tá? A Missão Horizontes, né, fez uma pesquisa há um tempo atrás, ficou muito popularizado, né, o termo aí que cristãos gastam mais com Coca-Cola do que com doação missionária. Verdade. Né, e assim, essa pesquisa foi muito reveladora, né, mostrou que grande parte dos cristãos no consumo, no seu consumismo, né, gastam muito mais com bobagem, com besteira, do que com o investimento na obra primordial de Deus, na missão de Deus. Né? Então você vai e compra um eletrodoméstico, vou comprar um air fryer. Né? Aí compra tranquilo, compra à vista, né? E ainda sobra uma graninha. E assim, aquele valor, eles fizeram a média,
é o que esse cristão dá durante 5 anos de oferta missionária. O cara passa 5 anos contribuindo para chegar àquele montante que ele aplicou num eletrodoméstico básico. Que vai usar pouco algumas vezes. Então não é tão essencial quanto o que o missionário está fazendo lá, né? Então a gente precisa muito repensar essa questão, né, de envolvimento missionário. É só a gente dar uma ida aqui, eu já falei isso em outras lições, dar uma ida com a gente aqui no presídio, nas APACs, dar uma olhadinha na rua aqui, o tanto que a igreja faz e ver o quanto a contribuição. Tem vezes que a gente precisa comprar a Bíblia, você sabe disso aí, e a igreja chega junto, professor. Já distribuímos mais de 600 Bíblias aqui, vamos falar aí nos últimos 12 meses. Consegue Bíblia aí a R$10, né, mais baratinha, né? Nós doamos 600, como é que a gente fez isso? Né? Com ofertas, com contribuição, com doação. E é só ir para ver, tem os registros. Estou falando da importância dessa contribuição. Nosso tempo está fechando ali, professor, e é um privilégio contribuir para missões, a gente já falou isso também. É muito melhor a gente ter para dar do que receber, isso é fato. Agora, sobre a chamada para ir, nós vamos só ler esses subtópicos aqui, o nosso tempo já está encerrando ali, mas está em 4 subtópicos. Primeiro, Deus quer usar cada crente, ou seja, aqui é um campo missionário. A chamada missionária, eu estou fazendo aqui, Deus me chama para um trabalho específico, em um estado ou em um país distante, enfim. Agora, o missionário precisa ter caráter e testemunho na obra missionária, isso nós chamamos de transparência, não é? E também precisa ter um perfil. Vou dar um exemplo desse perfil. Eu lembro que lá também no início, finalzinho da década de 90, 97, 98, por aí afora, eu lembro que o pastor Miguel estava indo para um país fora aí. Ele teve que fazer um treinamento, ele teve que adaptar as roupas. Miguel Coronel? Isso, ao clima, à alimentação. É tudo diferente. Sai daqui hoje, vai para pastor Elton, teve agora no Amazonas, mas ele teve lá na Índia. Teve lugar que comeu sapo, comeu barata. Comeu barata lá, né? Comeu grilo. Todo mundo está disposto a fazer isso. Tem um perfil. Então há treinamentos para isso. Há vamos falar assim, um treinamento cultural mesmo, um treinamento psicológico. Então isso não é para todo mundo, não é para qualquer um. Isso é para chamado específico de Deus e Deus capacita essas pessoas também. É interessante. O cristão devia encarar isso como um maior privilégio da sua história, né? Correto. Se envolver em qualquer tipo de atividade missionária, né? Não é só essas que nós estamos falando aí, de orar, interceder, de ir, né? De contribuir, não é só isso, né? Qualquer coisa que envolva missões, o cristão devia se sentir privilegiado de se envolver, porque você vê Hebreus 2,16, 1 Pedro 1, né, verso 12, você vê que é um privilégio porque Deus cerceou isso, Deus negou isso a anjos. Anjos quiseram fazer. Anjos quiseram vir aqui e pregar o evangelho. Deus, não, eu tenho minha igreja lá, né? Então, a igreja é privilegiada por fazer a missão de Deus, né? Então, a igreja precisa entender isso, né, que isso é um privilégio. E entendendo isso, certamente se envolverá, mergulhará na obra missionária com mais afinco, né? Verdade. Bom, professor, a nossa lição está aí, nós vamos estudar ela em loco aí no próximo domingo, né? E nós queremos fazer um convite a todos que estão nos ouvindo aí, se você quiser saber um pouquinho mais de missões, pode ligar aqui na nossa igreja, 3321-3951, peça para falar no departamento de missões, você será muito bem atendido. Fique inteirado aí de tudo que a igreja faz. Hoje a igreja tem 100 famílias aí praticamente, né, professor? Ou um pouco mais de 100, fora fazendo o trabalho. É muita coisa que a igreja faz, tá? Se contar da missão urbana, a igreja hoje tem trabalho nos presídios, na APAC, tem trabalho, tem o asilo, tem a MAC, tem muita coisa que a igreja está fazendo. Eu não estou falando a igreja assembleia, eu estou falando a igreja cristã, a igreja evangélica. E tem muito trabalho aí também por outras igrejas sérias, igrejas que contribuem aí com a ação social, que está espalhada em toda a cidade de Caratinga e no estado de Minas, no Brasil, e no nosso caso aqui da Assembleia de Deus, até em outros países. Fique por dentro, faça a sua contribuição, ajude essa obra a crescer
e vamos ganhar almas para o reino dos céus. Professor, obrigado por hoje. Amém. É uma lição muito boa, né? E daqui a pouco nós vamos estudar em loco aí com as nossas classes. Amém. Deus te abençoe, ficamos por aqui com mais essa lição. Carinho a todos vocês, gratidão a Deus pela vida de vocês. E se Deus nos permitir, voltaremos na próxima semana com mais uma lição. Fiquem todos com Deus e até lá.